Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando, chegando aqui com o primeiro vídeo do ano de 2021, um vídeo sobre Project Online e Power BI. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham tido aí uma boa virada de ano de 2020 para 2021 e que esse ano aí seja muito melhor para todos nós. O vídeo de hoje, já indo aqui para o computador direto, foi uma dica que um cliente com o qual eu trabalho, me passou. Ele tinha uma necessidade, a gente tentou resolver juntos, ele conseguiu resolver sozinho, depois me passou e me deu aqui a carta branca para compartilhar com vocês. Qual que é a ideia? E eu acredito que vai ser um vídeo bem legal que vocês vão gostar. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho aqui um relatório de portfólio de projetos, no qual eu estou agrupando, nessa primeira página, os projetos do meu portfólio. Então eu tenho aqui uma visão de Gantt, que me mostra os projetos distribuídos no tempo de acordo com seu status. Então aqui é mais ou menos uma cor baseada no status do projeto. E aqui embaixo eu tenho algumas visões adicionais, Então eu tenho projetos por tipo, projetos por gerente e tenho uma visão geral dos KPIs dos projetos, os nomes, quem são os responsáveis aqui. Claro que você tem toda a interação, Então, por exemplo, se eu quiser filtrar aqui os projetos vencidos, eu poderia filtrar o projeto vencido, ter visibilidade de tudo que está acontecendo. Eu criei aqui também alguns tooltips, então se eu passar o mouse aqui em cima dessa barra, ele vai abrir um tooltip para mim. Eu vou deixar aqui na descrição do card o que é o tooltip. Se você não usa, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada, aprender a usar esse recurso que é muito legal. Mas qual que é a ideia, Imagina que como um gerente de portfólio ou um executivo, você esteja navegando aqui pelos projetos e aí você tem visibilidade de algum determinado projeto aqui que você queira saber um pouco mais de informação a respeito desse projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de projetos aqui e aí eu tenho esse projeto chamado Coho Health Assessment Tool e eu quero navegar para esse projeto, ou seja, eu estou numa visão de portfólio, eu quero navegar para o projeto para ter uma visão individual desse projeto, seria uma espécie de status report. Então eu quero navegar de uma página para outra, do nível maior para o nível menor, dependendo de qual projeto que eu estou interessado. Se eu for um executivo, na verdade assim, se eu for uma pessoa que está desenvolvendo aqui Power BI, eu posso criar, como eu fiz aqui, uma segunda página de status report. E nessa página de status report, eu filtrei aqui especificamente para esse projeto, só para a gente poder ter uma ideia, Mas eu filtrei e criei um status report desse projeto. Então eu tenho aqui informações do projeto, como o nome, o tipo, data de início e término, percentual de conclusão, a descrição, os marcos finalizados nos últimos 30 dias, os marcos planejados para os próximos 30 dias. Então eu tenho uma visão geral desse projeto, Se a gente estivesse usando os recursos nativos do Power BI, nós poderíamos usar aquele recurso de Drill Through, que é um vídeo que eu já falei sobre ele, tem aqui, é o vídeo número 8 dessa série, navegando pelas páginas, que o Drill Through nada mais é do que você clicar com o botão direito em uma determinada tabela, tem as informações ali, você clica no projeto e navega para outra página, para o projeto que você quer olhar. Então seria mais ou menos o que a gente quer aqui, Eu quero navegar do nível de portfólio, eu estou interessado em um determinado projeto, então eu poderia clicar com o botão direito e navegar para essa segunda página, que é a minha página de status report. Porém aqui a gente tem um problema que me foi reportado aí por esse cliente, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que é o seguinte: quando você tem esses recursos de drill through, o problema é que muitas pessoas não sabem como usar, e muitas pessoas não sabem nem que aquele recurso existe, porque quando você está navegando aqui pelas páginas, se você não clicar efetivamente com o botão direito do mouse, você não sabe que existe nessa tabela um recurso que permite que você navegue para uma outra página, a não ser que a pessoa escreva aqui, coloque um descritivo ou coloque alguma informação que ao clicar com o botão direito você vai poder navegar. Só que ninguém fica de fato dando atenção para esse tipo de detalhe. Então muitas vezes o executivo quer navegar para uma outra página, mas ele imagina que não exista esse recurso, essa funcionalidade dentro do relatório. E aí qual foi a solução encontrada aqui? Existe um recurso de formatação condicional dentro do Power BI. Então, por exemplo, se eu marcar minha tabela e clicar aqui no link projeto, eu tenho uma opção aqui de Conditional Formatting
para web URL. Então eu posso usar um link da internet para eu poder criar uma formatação condicional. E aí, qual que é a ideia por trás de toda essa explicação? Nós poderíamos criar um campo que filtrasse o nome do projeto baseado no espaço de trabalho do Power BI, no workspace do Power BI, e esse campo, né, que é uma concatenação da URL do espaço de trabalho mais o nome do projeto, poderia ser atribuído aqui como um vínculo, de maneira que visualmente a gente tivesse uma visão de link aqui, né, de URL de internet adicionado aos nomes dos projetos, e aí a pessoa, como ela já está acostumada com a visibilidade de link que você clica e navega para uma outra página, ele poderia clicar no nome do projeto e automaticamente navegar para a próxima página, que já estaria pré-filtrada com base nesse projeto que o cara clicou, né? Então é mais ou menos uma navegação de portfólio baseada em um link que vai combinar uma URL, que é a URL do espaço de trabalho do Power BI, com o nome do projeto para o qual a gente quer navegar. Tá? Um recurso bem bacana e que pode facilitar bastante a interpretação das pessoas de como navegar entre as páginas. Legal? Então como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui e vou tirar o filtro, tá, do projeto Corro, porque aqui eu só estou filtrando esse projeto. Eu vou deixar essa página sem filtro, então ela vai estar livre. E aqui eu tenho várias informações de vários projetos. A gente vê que é uma tabela única, né? Então aqui eu tenho todos os marcos planejados para os próximos 30 dias de todos os projetos. Aqui eu tenho todos os riscos de todos os projetos, mas quando a gente navegar daqui da página de portfólio para a página de status, ele vai ter que filtrar no contexto do projeto que eu pré-defini aqui. Legal? Então esse é o objetivo final aqui do nosso exercício. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dar um save, né? Porque eu fiz uma alteração agora. E vou publicar esse relatório. A primeira vez que eu publicar o relatório para o meu espaço de trabalho, essa página de Status Report tem que estar ativa, ela tem que estar visível, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dar um Publish. Daí eu tenho vários espaços de trabalho aqui dentro do meu ambiente do Power BI. Eu tenho um aqui chamado YouTube, então eu vou publicar para lá. Vou dar um Select, e aí ele vai publicar para esse espaço de trabalho. Vamos esperar aqui ele finalizar. Uma vez que ele finalizar a publicação, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no espaço de trabalho, tá? Então vou até fechar essa abinha aqui do YouTube. E o meu relatório já tem que estar aqui. Então deixa eu atualizar a página. Está aqui o meu relatório. Tanto o dataset, né, quanto o relatório efetivamente. Aí olha que interessante. Se eu clicar no meu relatório, dentro do meu relatório, a gente vai perceber que aqui dentro do browser, né, ele tem o aplicativo, né, o ambiente do Power BI, aí ele vai em seguida determinar qual que é o espaço de trabalho. Então você tem aqui o espaço de trabalho, que é o nome do espaço de trabalho, mas é o nome interno dele, então é um conjunto de caracteres. Depois eu tenho o relatório, então ele identifica que eu estou dentro do relatório e ele me dá o nome do relatório. E dentro do relatório você também tem a seção. Então olha que interessante, eu estou na seção portfólio, ele não me dá nada. Quando eu vou para o Status Report, aí ele me dá o nome da seção. Tá vendo aqui, ó, que ele muda. Então Report Section, e aí você tem aqui o nome da seção. Ou seja, essa segunda página que a gente tem, que é a página de status, ela é de fato uma seção. Então o Power BI ele agrupa os nomes dessa maneira, né? O nome da URL que está ali. Ele tem o aplicativo do Workspace, aí tem o Workspace onde ele está, o nome do relatório e o nome da seção para a qual a gente está navegando. Legal? E olha só que bacana, eu vou pegar aqui da minha colinha, né? Eu poderia pegar na seção, e aqui ele está trazendo todos os projetos, certo? Então ele está trazendo uma relação de todos os projetos aqui. Eu poderia, eventualmente, combinar essa informação com um filtro. Então se eu vier aqui no final, eu posso falar o seguinte, ó. E o que você vai fazer nessa seção, né? Depois dessa seção? Você vai aplicar um filtro, onde na tabela Projects, então eu tenho que trabalhar aqui com Projects, porque Projects é o nome da tabela, então eu estou aplicando, ó, terminou a sessão, você vai combinar com o filtro, onde a tabela Projects, que é a tabela que a gente vai usar, eu quero saber o Project Name, que é o nome do campo, então você tem a sessão, depois o nome da tabela, depois o nome do campo.
Então eu quero que o projeto seja igual, e aí eu posso colocar um nome aqui para o nome do projeto que eu queira. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo simples, eu tenho um projeto chamado Bay Plaza. Tá? Então a combinação é justamente essa, ele vai pegar toda a URL existente do Power BI, que o Power BI já entrega por padrão, e eu posso aumentar essa URL combinando o filtro que eu quero aplicar. Então o filtro vai ser igual à tabela, então no nosso caso a tabela Projects. Dentro da tabela Projects eu tenho um campo, então o campo que eu estou pegando é o Project Name, e a string de combinação, né, do critério é equal, então por isso que é EQ, equal, e o nome do projeto aqui dentro dessa relação toda que é o Bay Plaza. Então se eu fizer isso daqui e der Enter, o que vai acontecer? O relatório do Power BI vai ser filtrado, e aí se der tudo certo aqui, se a gente cruzar os dedos, ele vai aparecer aqui as informações do projeto Bay Plaza. Olha que legal. Então eu tenho o projeto Bay Plaza, que tem aqui o tipo, o nome do gerente, a data de início, a data de término, os marcos, os riscos. Então você tem todas as informações. Aqui depois ele dá uma truncada, né, no nome, porque você tem vários espaços e não sei o que, então ele vai fazendo vários ajustes. Mas a gente viu que se eu voltar para cá e colocar um outro projeto, né, então poderia colocar Projects, Project Name equals to, e aí eu vou pegar aqui um projeto que eu sei que eu tenho informação. Deixa eu só tirar aqui, porque senão vai dar conflito. Eu tenho um outro projeto, aquele corro lá que a gente estava vendo, né? Então eu posso vir aqui e falar, ó, o projeto vai ser igual esse carinha aqui, corro, tal. Na hora que eu der um Enter, ele vai fazer o filtro e vai trazer as informações desse projeto. Então o que isso significa? Se eu criar uma coluna personalizada no meu modelo de dados que leia essa informação da URL e combine essa informação com o nome do projeto, eu já posso ter essa informação pré-filtrada e aí quando o cara clicar ele já vai para essa página direto. Então é bem interessante porque você consegue fazer essa associação. Então para a gente poder fazer o trabalho de criação efetiva dessa coluna, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa URL aqui, ó, do Power BI, tá? Só que ela só vai até o final da sessão, até aqui, ó. Tá? Então eu não vou pegar, por exemplo, filtro e tal e tudo mais, porque toda essa parte de filtro eu vou pegar a URL e vou combinar essa URL. Então eu só quero até aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, né? Vou copiar esse cara, certo? E aí a gente vai voltar lá para o Power BI Desktop. Então eu vou voltar para o Power BI Desktop. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu modelo de dados, eu tenho a minha tabela Projects, tá? Então eu vou vir aqui na minha tabela Projects, vou adicionar uma nova coluna. E aí a gente vai fazer toda a combinação do que precisa ser feito. Então a coluna vai ser, eu vou chamar por exemplo de URL, você pode dar o nome que você quiser aí, né? Então eu vou colocar aqui como nome URL, vou aumentar aqui o zoom só para garantir que está todo mundo vendo, tá? E a URL a gente já sabe, né? Então a URL é do Power BI. Eu só preciso colocar aqui entre aspas, tá? Só para não dar nenhum probleminha, tá? Essa vai ser a minha URL. Só que a minha URL vai ter uma combinação de filtro que vai concatenar o nome do projeto. Então eu vou pegar aqui a outra parte, que eu já deixei aqui na minha colinha para não precisar fazer tudo de novo, e vou trazer a outra parte e aí eu explico aqui para vocês. Então, de maneira geral, o que a gente está fazendo? A gente está combinando a URL da sessão, que veio até aqui, certo? Que é aquela URL lá do Power BI, que tem um espaço de trabalho, o nome do relatório, a sessão e tudo mais. E junto dela já estou falando, ó, você vai aplicar um filtro onde o Project Name vai ser igual, e aí ele vai lá e vai concatenar essa informação com o nome do projeto que vem da própria coluna aqui, né? O campo interno do Project Online, que é o Project Name. Para não ficar confuso, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar toda essa instrução aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem usar nos relatórios de vocês. Então eu vou criar essa coluna, URL, certo? E aí, aqui ele já populou, né? Porque eu já tinha feito um teste. Mas o que eu vou fazer? Deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que ele vai funcionar. Então assim, eu tenho a minha coluna URL, tá? O próximo passo é, você criou a coluna URL, a sua coluna URL vai estar aqui.
né? Então você já sabe qual é o cálculo que ela faz, ela combina o relatório do Power BI com o nome do projeto. Aí eu vou pegar essa coluna URL que eu criei, vou clicar aqui na minha tabela, porque é aqui nessa tabela, junto dos nomes, onde o link vai existir, né? Vou vir aqui em projeto, clico, e aí você tem aqui o Conditional Formatting. Você tem a formatação condicional de background color, né, a cor de trás, a cor de fundo. Você tem o font color, que é a cor da fonte. Você tem ícones, que eu estou usando até ali nos KPIs, né, que você pode usar KPIs e tal. E você tem essa quarta opção aqui, que é a opção de Web URL. Tá? Então eu vou clicar na Web URL. E aí o Power BI vai abrir para mim aqui a janela e vai falar assim, olha, você vai formatar com base no quê? Aí eu vou falar, eu vou colocar aqui esse cara nos valores com base no campo URL que a gente acabou de criar. Certo? Então vai ser com base nesse carinha aqui. Dou OK, aí ele vai aplicar aqui a formatação. Se você passa o mouse em cima, você já vai ver, ó, ele está apontando lá. Então ele está fazendo toda a combinação do nome do espaço de trabalho, o nome do relatório, o nome da seção e está concatenando com o nome do projeto. Ó, se a gente passar aqui no Bay Plaza, dá para ter uma visão bem clara. Deixa eu ver se eu dar o zoom aqui, ele vai continuar. Olha lá, tá vendo? Então ele tem o nome direitinho da seção, do espaço de trabalho, do relatório, da seção e depois no final ele combina, né, concatena. Filter é igual tabela projects, nome do campo project name, e para o project name a gente está pegando nesse caso o projeto Bay Plaza. Então o que muda de um para outro é justamente o nome do projeto. Se a gente for passando aqui em diferentes projetos, a gente vai ver que os nomes lá vão mudar no final, que cada projeto tem o seu nome específico. Legal? Uma vez que isso aqui está feito, o que a gente pode fazer? Eu não preciso mais dessa página Status Report. Então a página Status Report eu posso simplesmente ocultar, tá? Porque ela não tem que estar visível de fato no relatório. A única página que vai estar visível é a página de portfólio. E aí quando o cara clicar, abre uma nova aba filtrando para aquele projeto dentro daquela página. Legal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um file save, vou garantir que as informações estão atualizadas. Só para garantir que a gente está começando vazio, limpo, eu vou vir aqui no meu workspace YouTube, que eu tenho aqui, que é para o qual a gente está publicando esses relatórios, e vou deletar esse relatório de lá, tá bom? Então eu vou deletar. Não precisaria fazer isso, não necessariamente, mas eu vou fazer só para garantir que está tudo certinho, que não tem nenhum problema. Então ele vai zerar aqui os relatórios, né? Se eu vier aqui mudar o workspace, vou para esse financeiro, e depois eu volto para o YouTube tem que estar vazio, tá? Então não tem mais nada aqui, não tem nem datasets, nem relatórios. Com isso feito, a gente volta lá no Power BI, já está tudo pronto, a página está oculta, os links estão válidos, eu vou clicar aqui em Publish, vou publicar o meu relatório do Power BI e vou publicar para o meu espaço de trabalho chamado YouTube. Então Select, então ele vai lá fazer a publicação. E quando tiver concluído, a gente vai testar. Então, funcionou, deu certo, dou um OK, vou lá para o meu espaço de trabalho, né? Na hora que eu der aqui uns segundinhos, ele já vai atualizar a página. Então, eu tenho aqui o dataset e tenho o relatório. Vou clicar no relatório. Quantas páginas eu tenho hoje? Eu tenho uma única página de portfólio, né? Tanto é que a segunda página nem aparece aqui, aquela opção de você expandir para navegar entre páginas, porque a página de status não está nem aparecendo. Então eu tenho aqui os meus projetos, tá? Aí vamos fazer um teste com aquele projeto Corro. Então eu tenho aqui a tabela com os nomes dos projetos, eu vou descendo, beleza. Tem aqui o Corro Health Assessment Tool, clico, o que o Power BI vai fazer? Ele vai disparar uma nova página e ele vai tentar passar todos esses parâmetros para essa nova página. Então ele vai tentar descobrir dentro dessa página, resolver essa página de reports, né? A seção específica, o filtro específico para aquele projeto específico. Ele pode demorar um pouquinho para carregar, às vezes, nas primeiras vezes, porque ele vai tentar resolver toda a situação, mas é esperado que ele carregue aqui os dados e traga para a gente o projeto que a gente está filtrando, ou seja, da onde a gente está partindo lá do Power BI. Legal? Vamos esperar aqui para ver se ele funciona. Então aqui, pessoal, ele terminou de resolver, demorou um pouquinho, mas terminou de resolver o conflito lá da URL, ele conseguiu formar aqui a URL com base
na premissa que a gente pré-definiu. E aí eu tenho aqui a visibilidade do meu projeto que a gente filtrou, né, o Corro Health Assessment Tool. Eu tenho todas as informações do status do projeto, tal e tudo mais. Então assim eu conseguiria navegar entre as páginas do portfólio e do status detalhado de cada projeto individualmente, com o usuário já sabendo que tem que clicar no link para navegar. É muito mais simples para ele, muito mais fácil para que ele possa entender que ali é um link clicável, que ele clica e vai para a próxima página. Eu vou deixar algumas referências aqui na descrição desse vídeo sobre como a gente pode fazer para montar essas URLs. Eu vou deixar a URL já pré-disponível, mas vou deixar também um link para alguns blogs que ensinam isso também. Porque aí se você quiser usar isso na sua empresa, se for mais fácil das pessoas utilizarem e navegarem através das páginas por esse mecanismo, por esse método, você pode colocar em prática e melhorar um pouquinho os relatórios que você tem aí na sua organização. Legal? Uma outra coisa também muito bacana que eu queria sempre lembrar aqui: se você está gostando dos conteúdos do canal, se inscreve aí, deixa aí o seu comentário, o que você quer ver no canal, porque é importante pra gente, é importante pra mim saber se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês tem alguma necessidade específica aí do seu negócio que você gostaria que fosse tratado aqui nos vídeos do canal, porque quanto mais essa interação acontecer entre nós, o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas aí. Esse é o objetivo, é poder atender o maior número de pessoas possível que utilizam aí as plataformas de gerenciamento de projeto no seu dia a dia. Legal? Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.